Olá, meu nome é Atos, estamos aqui iniciando um webcast para o curso de Shell Script que será ministrado em breve. A pauta desse webcast é uma visão geral do Shell Script, quais são os nossos objetivos nesse webcast, as regras que iremos utilizar para desenvolver um Shell Script. A atividade deste webcast será a criação de um Shell Script, um resumo onde veremos alguns detalhes mais importantes e as próximas etapas que veremos o que é. O que é Shell Script? Bom, Shell é uma camada, uma interface entre o usuário e o kernel, ou núcleo do sistema operacional, que permite com que o usuário possa acessar aos dispositivos desse equipamento. Script, como um script de cinema, um script de um teatro, que é um roteiro, ou seja, o que será feito passo a passo. Por que quando utilizar um Shell Script? Bom, o Shell Script é uma linguagem muito poderosa e muito simples. Então, qualquer coisa que você precise de automatizar, por exemplo, você pode utilizar o Shell Script. No que ele se difere das demais linguagens? A simplicidade. Se você conhece alguns comandos no prompt do Linux, então você conhece Shell Script. Porque além dos comandos, nós vamos ter que estudar algumas estruturas de linguagem de programação. Mas os comandos são os mesmos que você executa no prompt, eles podem ser executados dentro de um Shell Script, alimentando variáveis e fazendo loops e outros mais, como veremos. O objetivo desse webcast é construir um programa que possa ser útil, ou seja, vamos criar um programa que monitore o uso de uma determinada partição no HD. Então, digamos que se essa partição chegar a 71% de uso, esse script shell irá nos alertar. Mas ele pode fazer mais do que isso, ok? Veremos mais à frente. Bom, uma coisa que eu gosto sempre de observar é o Shell Script deve ser portável, ou seja, dificilmente a gente tem dentro de um CPD uma única versão de Linux. Então eu tenho, consequentemente, provavelmente, várias versões de Bash, de Shell. Então, se eu utilizar somente comandos que são existentes somente no Bash 4, como é que eu posso rodar esse Shell Script no Bash 2? Não vai ser possível. Então vamos tentar sempre usar comandos que são Bash 2, ou seja, trabalham em qualquer plataforma Linux, que seja ela Red Hat, Linux Mint, Debian, Ubuntu, qualquer sabor de Linux vai poder executar seu Shell Script, ok? Bom, as regras que nós falamos, regras sempre é tarefas que podem ser automatizadas, tá? É difícil você não ter alguma coisa que seja rotineiro, que seja todo dia você tem que fazer. Esse script que nós vamos desenvolver mesmo é uma coisa que o administrador de um CPD deve observar sempre, como que está o uso do HD. Mas todo dia você vai ter que sentar na frente de cada um dos seus equipamentos na sua sala para verificar o uso de HD. Não, podemos criar um Shell Script que ele a cada 5 minutos rode verificando o status do uso do seu HD. Seja criativo, os comandos estão lá, os recursos são infindáveis, existem milhões de comandos, formas mil de você usar o Shell Script. Shell Script pode ser usado não só no prompt, lá na linha de comando, mas também nós podemos ter caixas de diálogo que ficam mais interessantes, mais interativas com o usuário, e mais ainda, podemos usar até o ambiente web, podemos criar Shell Script para trabalhar dentro de CGI. Tá? Nós vamos ver isso no nosso curso. Arrisque-se somente em ambientes controlados. É uma coisa que tem que ser muito observado. Não cria Shell Script dentro da sua máquina de produção. A máquina de produção, você pode estar achando que seu Shell Script está tudo certo, está tudo ok, é aquilo ali. Mas se você criar um loop infinito, você pode estar sugando os recursos da sua máquina
E só observar isso quando chegar um momento em que somente desligando a máquina é que você vai ter ela funcionando novamente. Só num religamento. Então, sempre gere seus script shell em máquinas de laboratório, faça suas verificações. Depois de muito bem testado, aí você pega o seu shell script e aplica na sua máquina de produção. Bom, então a atividade que nós vamos fazer no nosso shell script, no nosso webcast, né, é o desenvolvimento de um shell script que vai monitorar o espaço, a utilização ou a disponibilidade de uma determinada partição. Vai monitorar a cada 5 minutos, então nós vamos conhecer também uma ferramenta que é o cron, que é um agendador de tarefa. Então a cada 5 minutos essa aplicação vai ser disparada novamente. Que seja autônomo para remover alguns arquivos, aqueles que você colocar numa lista. Então nós podemos usar uma variável que tenha lá que, por exemplo, eu quero remover todos os arquivos AVI. Digamos que eu tenho um servidor de arquivos onde os usuários da rede têm o péssimo hábito de guardar os seus vídeos, as suas músicas. Num determinado momento o equipamento chega a 71% e o limite dele era 70%. Então, se o limite é 70%, o que o aplicativo, o que nosso shell script pode fazer? Ele pode remover todos os vídeos que ele localizar em um determinado diretório. Isso fará com que ele volte a níveis abaixo de 70% e saia da área crítica. Mas nós podemos fazer mais, né? Ele também pode enviar um e-mail para nós com um relatório daquilo que ele removeu e por que ele fez isso. Então, ele fez por quê? Porque ultrapassou 70%. O que ele fez? Removeu arquivos X e Y. Nós vamos ver aqui como fazer isso no shell script. Então, um resumo, né? A simplicidade, porque se o que você executa no prompt você consegue fazer funcionar dentro do seu shell script. Então, ou seja, não é necessário que você desenvolva toda a aplicação, compile essa aplicação para depois rodar um debug. Não. Você pode simplesmente executar no prompt, funcionou, você corta aquela linha, cola dentro do seu script shell e ela está funcionando. Documentação. Documentação, nós vamos frisar muito isso, vamos ver bastante coisa, porque o desenvolvimento de script shell normalmente é tratado como uma ferramentinha, mas não é. Um script shell ele pode chegar a ter 5.000, 10.000 linhas, pode começar como uma simples ferramenta e se tornar um braço direito do administrador, porque ele faz todo o monitoramento de um servidor, né? Ele pode enviar o e-mail caso haja uso excessivo de memória, caso a máquina esteja com uso excessivo de HD, e vários outros, né? Recursos esgotando. Você pode gerar programas 1000, além da gente poder também desenvolver programas que possam ser acessados via web. Então eu gero um script shell para uma determinada função que dispare a atualização, por exemplo, via web. Então eu administro meus clientes remotamente. Abro o meu browser, coloco o endereço do meu servidor no cliente, acesso com o usuário e senha, tudo através de shell script sendo disparado em páginas HTML. Leveza. Leveza, nós vamos ver que o shell script é muito leve, mas existem algumas armadilhas que podem fazer com que ele fique muito pesado. Então vamos ver no curso como fugir dessas armadilhas, esses loops dentro de loops, loops infinitos, uso de memória sem necessidade, abertura de arquivos monstros, sendo que a gente poderia fazer alguns filtros, né? Tudo utilizando comandos do prompt, usando comandos simples que qualquer um pode conhecer em coisa de 5 minutos. Alívio no trabalho diário. Como eu já disse, automação. Se você fez 2 vezes, a terceira já pode virar um shell script e você nunca mais ter que repetir esse comando no prompt. A automação, ela, além de aliviar o seu trabalho, ou seja, te permitir que você possa estudar e fazer outras coisas ao invés de ficar sentado na frente de um computador monitorando, ela também evita erros. Porque se você digita no prompt, você está sujeito a digitar um comando errado.
a estar num diretório errado, achando que está em outro, e dar um RM, por exemplo, que seria catastrófico. Então, script shell é interessante também para segurança, pois evita digitação errada. Fizemos o nosso shell script dentro de uma máquina de laboratório, testamos tudo, está tudo ok, então agora eu posso pegar isso, colocar dentro do meu servidor e despreocupar. Por quê? Porque não vai haver erros de digitação ali. Bom, as próximas etapas aí é o nosso curso. O nosso curso nós vamos fazer um nivelamento, do que é um código limpo, os comentários, as boas práticas que devemos ter no desenvolvimento de um shell script, versionamento, como eu disse, um shell script começa pequeno, mas pode se tornar uma ferramenta muito grande. Então é interessante que a gente comece já a ter noção do que é um versionamento, para já começar a criar um shell script já com a versão. Porque você faz uma versão, salva essa versão, executa, descobre que pode fazer uma nova implementação, cria uma nova versão, então você tem a sua versão anterior. Caso haja um erro na versão nova, você tem a versão anterior. Então, versionamento, nós vamos ver algumas características de versionamento. Histórico de mudanças, então, dentro da nossa documentação. Funções, que são coisas muito interessantes para reduzir a quantidade de linha dentro do nosso código. As funções são muito interessantes. Variáveis, como padronizar essas variáveis, como criar. Vamos ver como é que é interessante o trato das variáveis no shell script. Vamos dar um nivelamento do shell básico, como eu disse, para todo mundo. Então, aqueles comandos que nós vamos usar no curso. E também passar alguma coisa do tipo como desenvolver mais comandos sem ficar dependendo do curso. O que é um programa? Então, aí começamos a entrar dentro do próprio programa, os controles dele, flags, ou seja, passar chaves. Eu posso criar um comando no prompt que aceite chaves como se fosse qualquer outro comando, e é um shell script. O programa em si e o 6 aí, que é o nosso shell script trabalhando dentro de ambiente web. Então, a gente pode tanto utilizá-lo para criar novas ferramentas, como também para criar ferramentas de extração de conteúdo da internet. Bom, o limite é a criatividade, ok? Então é isso. Ok, então vamos criar o nosso script shell para o exemplo do webcast. A ideia então é gerar um script shell que consiga monitorar o uso do HD. Em caso de uso acima de 70%, ele irá remover os arquivos AVI e enviar um e-mail informando que houve esse estouro dos 70% e a lista dos arquivos que foram removidos com a finalidade de esvaziar o HD. Bom, o comando df é o comando que iremos usar para demonstrar o uso do HD. O df na linha do SDA3, ali barra SDA3, é a linha que me interessa, que é a partição que eu vou estar monitorando. E a coluna uso com 70% é o valor que me interessa, porque eu vou monitorar se esse uso ultrapassar 70%. Para isso, eu usarei o df, farei um corte para que ele me mostre somente a linha que contém SDA3, conforme vocês veem. Depois eu quero que ele me mostre somente a coluna 5. Então, para isso eu vou usar o comando awk. Então, a coluna 5 é o que me interessa. Lá, ele me retornou então 70%. Esse porcento também não me interessa, eu vou remover usando o tr com a chave -d%.
Ok, agora eu tenho só o que me interessa. Pego isso, alimento uma variável para que seja possível o sistema trabalhar com esses valores. E posso, como eu disse nos slides anteriores, eu posso cortar e colar. Tanto aqui quanto dentro do shell script. Ué, ele não retornou nada agora. Claro, a variável é que contém o valor que antes era demonstrado na tela. Ok? Então agora variável espaço tem o valor de 70%. Vou pegar então isso aqui e vamos criar o nosso script shell. Então o testa espaço .sh, que é o nome que nós vamos dar ao nosso script shell, vai conter então todo o nosso roteiro, nosso script do programa. Primeira coisa que vamos colocar é qual é o interpretador que será usado para a execução. O segundo é, vamos documentar esse script para que quem abrir já saiba o que ele faz. Então, script para verificação de uso da partição SDA3 emite e-mail informando uso acima de 70% e relatório de arquivos removidos. Ok. Vou colocar a nossa variável espaço e agora vou fazer um teste nele. Então, espaço vou colocar menor que maior que ou igual 70. Opa, 70. Se ele for maior que ou igual 70, então envie HD com espaço menor que 70%, uso atual, e aí eu posso inserir a variável para saber quanto que ele está nesse momento. Fecho o arquivo, fecho a mensagem, o eco, direciono para um arquivo temporário e ok. Então, nossa primeira parte do relatório está gerada. A outra coisa é, nós vamos remover todos os arquivos AVI, que estão, por exemplo, dentro do diretório /home/atos, né? Então, vou colocar aqui para ele primeiro gerar a lista do que vai ser removido. Colocar, em vez de home/atos, vou colocar no /var, porque é um diretório que tem menos coisa e vai demorar menos tempo, né? Então, find no diretório /var /ww -name para que ele faça pesquisa também. Se tiver AVI com alguma das letras em maiúsculo, ele vai ignorar o tipo da letra, né, o case sensitive, e vai direcionar isso concatenando no nosso arquivo lixo. Ok? Como teste, eu vou colocar o URM
dentro de um eco para vê-lo na tela e não ele executar de uma vez. Isso como um teste, como segurança. A primeira coisa que a gente faz é ver o resultado disso. Então, RM no meu var, desculpe, www/asterisco.avi. Ok. Remover, ele vai remover os arquivos. Eu vou forçar ele, porque como esse script vai ser rodado via cron, então eu não devo ficar dependendo de alguém de confirmar essa remoção ou não. Ok? Se isso aí acontecer, me manda um e-mail. Então, se isso tudo aí ocorreu, vou fazer dessa forma, de uma forma bem simples. Vou repetir essa pesquisa aqui. Vou repeti-la. Só para que fique mais didático. Lógico que isso não é necessário, tem outras formas de a gente fazer, mas para ficar mais didático eu vou repetir várias vezes, para que somente nesse caso é que ele vai me enviar um e-mail, é que ele vai fazer a remoção, é que ele vai criar o arquivo lixo. Então, mail para atosramos@teste.com com o subject de erro HD com uso elevado. Fecho o subject e direciono para ele o arquivo lixo. Então ele vai ser anexado no corpo desse e-mail. Prontinho, nós já temos o nosso script gerado. Vamos rodá-lo com a opção de "-x" para para poder debugar e ver o passo a passo. Então vamos lá, ele fez o df, depois ele fez o grep, aí esse resultado todo é aquele que nós fizemos no prompt, então ele alimentou a variável espaço com 70. Se 70 é maior que ou igual a 70, então faça. Então ele foi fazendo, porque ele é igual a 70, então ele ecoou, criou o arquivo. Vamos ver o nosso arquivo tmp lixo. Está lá a variável 70, a variável espaço, preencheu aqui. E ok. Então agora nós só temos que fazer com que ele execute a cada 5 minutos. Para que ele execute a cada 5 minutos, basta /5 e ele vai executar a cada 5 minutos, a cada hora, cada dia do mês, aquele comando que está em /home/atos /testa espaço.sh. Ok. Sai salvando. Prontinho. Meu crontab agora vai executar a cada 5 minutos esse script shell. E com isso, se meu HD estiver acima ou igual a 70%, ele me envia um e-mail. Perfeito? Então é isso. Obrigado a vocês.